Então, para a gente começar, eu gostaria que a senhora dissesse o seu nome e a sua idade. Inelce Matione Pes, tenho 79 anos. Prof, eu quero saber um pouco sobre a história da sua família. Né? A senhora me relatou que aos 9 anos veio para Chiapeta, né? Então, foi os seus pais que vieram. Uhum. Onde que eles moravam? Pois é, meu pai é natural de Juricaba. E o pai dele no final, meu avô era natural da Itália. Agora, com que idade ele veio de lá, não sei. Mas era natural da Itália. Hermenegildo Matione. E o meu pai já nasceu em Juricaba. Perdeu a mãe dele com 6 anos de idade. Se criou em colégio interno e sofrido. Foi seminarista. E a minha mãe era dali, de interior de Juí. Um pouco para cá de Juí, não sei como é que se chama aquele lugar ali. Era por ali. Meu pai tinha 19 anos quando casou. E minha mãe 17. Crianças ainda, né? Mas contava meu pai que a mudança deles não deu uma carrocinha cheia. Mas o meu pai tinha dado o meu avô deu para o meu pai uma colônia de terra. Então eles já tinham onde começar a vida. Era um pobrezinho na época, mas... E o meu pai foi criando muito porco. Ele se arrumou na vida criando porco. Veneno porco. E o meu avô, que era... A mãe do meu pai tinha morrido, né? E o pai da minha mãe também morreu. E daí acabou o meu avô paterno casando com a minha avó materna. Porque os dois eram viúvos. Ficaram juntos. Até o fim da vida. Qual era o nome deles, dos seus pais e dos seus avós? O pai era José Matione. Da mãe era Sofia Lopes Matione. Meu avô era Hermenegildo Matione. E a minha avó materna era Helena Lopes. A minha avó paterna eu não conheci. E o meu avô materno eu não conheci também. Faleceram mais jovens? Sim, o pai tinha 6 anos quando morreu a mãe. E a minha mãe, não sei que idade tinha quando faleceu o pai dela. Mas acho que era nova ainda também. O que a senhora lembra dessa vinda para Chiapeta? Você sabe que, além dessa viagem que nós íamos de carroça, chegando aqui, eu me lembro que aqui na vila tinha 2 lojas. Uma, acho que era Mota, o sobrenome, que chamavam Loja do Mota, e a loja do seu Arno, que era da dona Érica. Aquela loja do Mota era uma loja mais sofisticada, onde se comprava mais roupa mais chique, mais social. E ali na dona Érica tinha de tudo, né? Se vendia de tudo e se comprava de tudo. Quem que é a outra Érica? A dona Érica aqui? Enz. A gente vai conversar com ela também. É. Ela sabe muito da história de Chiapeta. Legal. E o que motivou a vinda da sua família? Foi essa compra da colônia? O meu avô já estava morando aqui, ele tinha vindo de Catuípe para cá, porque falavam que aqui a terra era muito boa. E a terra lá em Catuípe, onde a gente morava, já era uma terra mais fraquinha. Necessitava de mais tratamento, e naquela época não tinha os produtos químicos para tratar a terra.
era só orgânico, né? E daí meu avô veio para cá, e daí o meu pai, como era praticamente, não era filho único, mas era tratado como se fosse filho único. Porque daí meu avô tinha mais 2, um era legítimo, mas não se dava com meu avô. E o outro que não era irmão de mesma mãe, né? Morava em Caxias, eles não tinham contato um com o outro. Tiveram depois já de longos anos. E daí o meu avô, como veio para cá e a terra era muito boa, ele trouxe meu pai para cá. Porque praticamente meu pai era filho único, né? Porque eram os 2 que viviam perto um do outro. E a estrada que vinha de Catuípe passava por Inhacorá para chegar em Chapeta? E às vezes a gente vinha aqui, por dentro, aqui nessa fazenda. Logo depois do Chapeta, ali tem uma fazenda ali, né? Então vou. Às vezes a gente saía ali, vinha de Catuípe por ali, sabe? E às vezes a gente vinha aqui por essa esquina, não sei como, depois de Inhacorá, quem vai para Santo Ângelo ali. Lá em cima tem uma... Esquina Neves? Esquina Neves. Daí entrava naquela estradinha, tem ali, né, na Esquina Neves, que vai reto, não dobrando para Santo Ângelo, reto. Lá a gente vinha também. Mas passava muito medo nas fazendas também, por causa do gado. Porque às vezes estava de carroça, né? E o gado da fazenda vinha atrás da carroça, a gente passava medo. A gente atropelava mais os cavalos. E não tinha risco também de ter algum bandido assim que roubava as carroças na estrada? Não. A senhora não ouviu histórias assim? Não. Isso aí a gente não... Diz que lá passando Vira-Carreta tinha... Não sei que época que foi, mas teve uma época que tinha bastante... A gente ouvia falar isso. Na época eu ouvia falar. Mas a gente era tão pequeno, 9 anos, adorava a viagem, não se preocupava com essa coisa de bandido assim, né? E o pai era um pai muito legal, meu pai era um pai muito legal. Ele, como ele tinha estudado no colégio do padre, ele foi seminarista, então ele já tinha um alcance na época para ver o que ele podia dizer para a gente e o que ele não podia, que metia medo, o que, né? Ele foi, assim, um pai muito eficiente. Enquanto a minha mãe era analfabeta, meu pai tinha um grau, assim, primário, mas de muita experiência pelo próprio sofrimento que ele teve. E a senhora tem a lembrança de estar na carroça vindo para cá? Ah, mas e como? A gente vinha naquela carrocinha, às vezes atrás, às vezes sentava no banco, na frente, junto. E o que mais eu lembro também é passar no rio, aqui no rio Buricá, onde cruzava era para baixo da ponte que tem agora. Às vezes o rio estava cheio, entrava água dentro da carroça, a gente erguia os pés para cima. E os cavalos também meio tinham que nadar, sabe? Aí era preocupante, né? Daí o pai dizia, se agarra, mas não adiantava se agarrar, porque se a carroça fosse, ia, né? Mas aí dava um medinho, né? Aí dava um medinho. E quantas pessoas vieram nessa viagem? A gente sempre vinha em 3, 5. Às vezes conforme era o serviço, né? Porque daí meu pai e meus irmãos trabalhavam aqui e a minha mãe com nós, eu e a minha irmã, ficava lá. E a minha mãe era muito trabalhadeira, né? Fazia tudo, lavrava, plantava, colhia, não tinha. E essa viagem, ela era demorada? Essa viagem era demorada, vir de Catuípe ou ir para Catuípe? Ah, sim, a gente saía de madrugada para chegar aqui de tardinha. Eu não sei dizer quantas horas a gente levava, mas mais de 8 horas, tranquilo. E o que fazia durante o trajeto para entreter as crianças? Só conversava, comia, trazia fruta, né? Para entreter. Mas não era, dormia às vezes na carrocinha, né? Porque
cansava na viagem. Era cansativo, mas era divertido. Chegava aqui, nossa, que alegria de chegar. Mas eu não gostava muito no começo. O que eu gostava mais aqui, quando chegava, que daí eles me incumbiam de juntar lenha para fazer fogo de manhã. Como é que a gente dizia? Cavaquinho. E eu gostava porque tinha muito mato, tu só dava um passo além da escada, tu já estava colhendo tudo. Era muito, muito bom na época, assim, isso. Mas o mais, ficou todos os colegas lá. Daí eu me adaptei logo aí. Prof, o que é cavaquinho? Pois é, um pedacinho de lenha que a gente faz para fazer fogo de manhã, né? De manhã, de qualquer hora, mas o costume dizer de manhã, né? E a gente lasca um pau de lenha, um pedacinho, e aquilo era cavaquinho. Mas aqui, quando nós chegamos, não precisava. Tu descia por causa que tinha mato e mato, né? Tu descia da escada da casa, tu já dava com os pedacinhos de madeira, só juntava e pronto, estava feito tal de cavaquinho. O cavaquinho eram os galhos. Os galhos, curtinho, quebradinho, para botar no fogão para fazer o fogo. Prof, e ainda sobre as viagens de carroça, e daí, um dia muito ensolarado, ou um dia com chuva? Isso preocupava. Meus pais, eles sempre traziam os guarda-chuvas, sombrinha e coisa assim, né? Mas a gente se preocupava, o pai se preocupava quando vinha e levantava algum vento, alguma coisa. Às vezes ele chegava em alguma casa que tivesse na beirada da estrada, assim, para até passar mais. Poderia correr o risco de atolar também? Não, tô lá, carroça, é muito difícil. Ele vinha. E dia de muito sol? E sofria, porque a gente tinha que diminuir o passo dos cavalos também, para eles não cansarem, né? Porque às vezes parava numa sombra, às vezes parava num riozinho para eles tomar água, porque era muito quente. E era uma história, uma pena que a gente na época não tinha nada para registrar, né? Porque não tinha muito. E ia para Catuípe mais para fazer o quê? Buscar coisas que não tinham aqui? Não, a gente ia bastante para lá, porque a terra que meu pai tinha lá tinha ficado lá. Então plantava aqui. Aqui ficava, às vezes, meu pai com meus 3 irmãos, né? Porque era mais difícil, aqui tinha que derrubar as árvores, tudo para plantar. E lá não, lá já a terra era tudo. Daí lá a minha mãe fazia, lavrava, plantava. E eu e a minha irmã ajudavam. Mas a gente trabalhava desde pequena. Minha mãe era muito caprichosa. Tinha um pátio bem grande. Eu, com 5 anos, tinha que varrer tudo aquele pátio. Não tinha, assim dizer, brincar. A gente brincava nos fins de semana, quando juntava os coleguinhas. Brincava de esconder, de caçador, de ovo choco, de cabra cega, de chicote queimado. Sente ovo, tirar bola por cima da casa. Caçador, eu gostava muito de brincar de caçador, porque eu era magrinha, ligeirinha. Não me matavam tão fácil. Era divertido, as brincadeiras eram divertidas. Prof, explica um pouco cada uma dessas brincadeiras. Olha, o tal de ovo choco nós fazia, porque de fim de semana se visitava muitas famílias, né? Então, às vezes juntavam 7, 8, 10 crianças, fazia aquela roda, e daí ia com uma bolinha de pano. Em roda, largava atrás de aquele que tu largava a bola, tinha que pegar e sair correndo atrás daquele que largou. Se acertasse a bolada,
ele ficava choco e ia para dentro da roda. E daí tinha o sente-ovo que a gente atirava a bola por cima da casa, né? Uns ficavam de um lado e outros do outro. Aquele que pegava a bola saía correndo para matar um de lá, tirar a bola, acertar. Daí aquele que acertava vinha para o grupo aquele. E quando terminasse um grupo, o maior tinha ganhado, né? Tinha trazido mais. E a cabra cega era aquela de botar... Naquele tempo, assim, que nem nós morávamos em Catuípe, brincar, tinha potreiro com gramado bem grande, né? Hoje em dia não existe mais quase, mas naquela época tinha bastante. Botava, tapava os olhos, podia sair correndo, que tu não ia bater em coisa nenhuma, porque era gramado, né? Caso fosse fechar numa pedra, o outro gritava. Mas era muito divertido, viu? Era uma brincadeira muito sadia. A gente, hoje em dia, eles não sabem brincar disso, mas eu acho que faz falta para as crianças isso. Que nem brincar de caçador. Caçador é uma coisa que te deixa atento, tu se defende, né? Porque para não tomar uma bolada. Então, além de você ficar mais ágil, você fazer uma terapia, um movimento, você se diverte ao mesmo tempo, coisa que hoje não tem. E eu acho que precisaria ter, eu acho. Eu sempre digo, pai e mãe que gostam dos filhos, ainda ensinam alguma coisa, não para você atrasar mentalmente, para você botar a memória em atividade, porque daí você busca as coisas, né? Você busca a defesa sem agredir ninguém. Esse é o divertimento das coisas. Vamos voltar um pouquinho no seu nascimento. A senhora sabe como é que foi? Eu sei que eu nasci, contavam que eu nasci muito miudinha. Achavam que eu não ia sobreviver porque eu era muito miudinha. Mas não, eu era assim. Não forte, eu nunca fui aquela pessoa forte. E o meu pai gostava muito de mim, desde eu pequenininha, meu pai me cuidava muito. A minha mãe não era tão cuidadosa, porque ela era muito trabalhadeira, ela queria mais crescer financeiramente, mas o pai não, o pai era muito amoroso. E assim eu fui crescendo. Mas uma passagem da minha vida, que vou te contar que eu lembrei agora, eu lembro desde que eu mamava no peito da mãe. Isso eu lembro, perfeitamente. E uma vez ela tinha ido trabalhar e voltou meio tarde. E a minha irmã facilitou. E eu pensei de encontrar minha mãe e fugir de casa. Eu devia ter uns 2 aninhos e pouco. E fugi longe, gente. Eu devo ter feito uns 2 quilômetros e pouco. E anoiteceu. E anoiteceu e eu caminhava e chorava, isso eu lembro perfeitamente. Mas caminhava numa estrada assim, onde tinha mato dos 2 lados. E daí tinha alguém fazendo dormento, que diziam na época. Fazia aquelas madeira quadrada cortada com um machadinho. E daí eu fugi e anoiteceu. E eu lembro que tinha esse senhor fazendo dormento. Dormento é uma madeira quadrada que eles faziam na época, não sei para que era aquele tal dormento. Acho que para fazer esse tipo de coisa assim. E daí eu dobrei num triozinho que tinha, onde esse homem estava fazendo, e era um senhor moreno, e de repente ele ouviu meu choro e veio. E disse, meu Deus, uma criança aqui, né? E ele me pegou no colo, eu lembro. E eu olhei bem para ele, assim, ele disse, mas essa menina é do Bepinho. Chamava meu pai de Bepinho, que era Beppe José.
Aí ele me levou. E eu lembro ainda que quando eu fui chegando em casa, tinha vários, acho que umas 10 lanternas naquelas, tinha a vizinhança toda me procurando. E eu lembro bem ainda. Foi aquela... Meu Deus, eu acho que tinham vontade de me bater, porque batiam fácil naquela época, né? Mas ao mesmo tempo ficaram felizes de ter me encontrado. E a senhora conseguiu voltar para casa? Consegui voltar para casa sã e salva, mas graças ao homem que eu esqueci o nome do homem, porque eu primeiro me lembrava, Mas me lembro era só da vizinho? feição. Era bem vizinho assim, mas era um senhor que sempre trabalhava nessas coisas por lá, nos matos, derrubava mato. Cortava a árvore, porque aquelas vezes era mais... Cortavam para fazer a história, para levar na serraria. E além das brincadeiras que a senhora citou antes, assim, se lembra de outras diversões da época de criança? Ter boneca ou algum... Ah, eu adorava boneca. Eu gostava muito de boneca. Fazia minhas casinhas imaginárias, visitava as pessoas imaginárias, mas tinha também 2 meninas da minha idade. Elas eram do dia 5 de junho e eu do dia 15, então era pouca diferença. Elas eram gêmeas e eram umas vizinhas mais de perto. A gente brincava muito com boneca. Eu tinha minha boneca até depois de casada, que eu adorava boneca. Enquanto a minha irmã odiava boneca. Eu gostava. Fazia vestidinho, fazia... Tanto que depois a minha sobrinha, depois de grandinhas também, assim, eu costurava, bordava vestido para elas, fazia assim. Umas têm até hoje, acho que os vestidinhos guardados de lembrança. Mas, em vez de menina, eu tive 2 guris, sou bem feliz com eles. Nunca vi meus filhos brigar, nunca vi meus filhos bêbados. Então, é uma graça que eu tenho. Nunca vi meus filhos fumar. Isso é uma realização para uma mãe, né? Eu agradeço a Deus todo dia. Sou uma pessoa muito religiosa. Acredito em Deus. E quem não acredita me prove o contrário. Desde tu pensar numa formiguinha. Cria uma formiguinha com todas as defesas que ela tem, que eu quero ver. É. Uma abelha, uma coisa. Mas pode perguntar mais. Eu queria saber da época da escola, que a senhora frequentava a escola. Frequentava ali em São Judas? São Judas, com a professora Miriam Butt. E daí eu fiz ali, mas era muito estudiosa. Uma coisa que era engraçada ali, a 4ª série, a gente não fazia a prova final do ano na escola. O coordenador da DIMEP vinha aplicar as provas aqui em Acorá, na escola Visconde. Não sei por que eles faziam isso, mas era ali. E essa professora Miriam levou nós de carroça. E os cavalos, não sei quem emprestou para ela, mas eu sei que quando era para sair do lugar, assim, ele dava umas... Não queria sair, de repente pulava. E a professora Miriam levou nós, tudo dentro daquela carroça. Tenha coragem, né? E tu vê como é que os pais eram pelos professores. Porque se hoje em dia um professor vai botar as crianças dentro de uma carroça, que não tem segurança, um cavalo meio maluco, o que vai ser? Os pais não vão junto para dar apoio. Vão ficar criticando que a professora quer matar os alunos. É? Vê como mudou. Eu não sou contrária à educação assim,
a descoberta, nem quero que volte para trás. Eu acho que essa informática, essa coisa trouxe um alerta e ao mesmo tempo um comodismo. Porque a gente buscava primeiro. Eu, pelo menos, sou uma pessoa de buscar, para descobrir, para aprender. Agora não, tu liga o celular e tu tem a resposta. E não precisa da inteligência, né? Segunda série, a gente começava com a tabuada. Hoje em dia não existe, porque tu não precisa pensar. Então, eu certas coisas assim, eu sou bem contrária. Mas não sou contra o telefone, não sou, né? Porque eu também não sei viver sem ele. Agora ele já faz parte da vida da gente, né? Mas só que eu acho que tinha que mudar muita coisa. Telefone na sala de aula, não. Fazer pensar. E o pai, o que é bem o filho? Faz o filho criar as atividades. Primeiro a história, as respostas. Depois pode buscar informação para ver se está certo, modificar. Então, a gente, naquele tempo, tinha o livro, né? E o professor. O que tinha bastante era o tal de piquenique, que a gente adorava. Passar uma tarde toda numa sombra, na beira de um rio, levar uma merendinha, né? Comer e brincar. Aquilo era divertido. Eram os divertimentos da época. E a escola ficava distante da sua casa? Não, estudava o quê? 1,5 km, mais ou menos. Ia a pé para a escola? Ia a pé. A caminhada que eu sofri foi quando eu dava aula nessa escolinha aqui, no interior de Chapeta, aqui. Quem vai para Santo Augusto, né? Logo ali onde tem essas árvores. Eu vinha de casa e atravessava um mato por uma picada com 5 alunos, porque sozinha a gente tinha medo. Lá a gente tomava chuva, temporal, tudo naquele... Aquilo ali foi sofrido. Que eu me lembro, assim, da minha época de magistério, que eu sofri, foi ali. Mas, assim, com as crianças tudo junto, a gente se escondia atrás de uma árvore, uma coisa. E foi passando. E dessa época que a senhora ia na escola, como é que eram os materiais escolares, a merenda? Deixa eu te contar da merenda. Ali eu fazia merenda fora, no pátio da escola, tinha os tijolinhos e a panela em cima. E ali a gente fazia merenda. Merenda foi depois, quando eu dava aula já daí. Mas era divertido, tudo foi... Eu faria tudo de novo. Tem 2 coisas que eu digo que eu quero ser na outra encarnação. Professora e gringa. Gringa, porque volta e meia a gente faz cada besteira. Mas professora eu quero ser. Eu me diverti muito. Eu vivi muito. Eu vivia aquilo que eu ensinava, entende? Eu gostava. Não sei se eu tipo cheirei, não. Não era daí. Eu levava mais na brincadeira. Era pulso firme, assim. Isso sim. No interior, quando eu dava aula, as crianças pequenas sempre vinham fazer leitura na mesa, né? Aí sentava no meu colo para fazer leitura. Adorava me ler para sentar no meu colo. E eu gostava de criança, pegava mesmo. Prof, como é que era a cidade aqui? A senhora citou as casas de comércio, né? Quando a senhora veio. Depois, como é que foi evoluindo a cidade? Pois é, depois foi. Daí que tinha... O que eu vou te dizer que foi? Aí fundaram a igreja nova.
Outras casas de comércio também surgiu aqui embaixo, onde hoje é do Chachets, que eu acho que é ali aquela esquina. Ali tinha uma boa loja de comércio ali também. Onde tem aquele prédio antigo, numa esquina? Depois ali tinha uma loja de móveis também. Quando fechou a loja, tem uma loja de imóveis. E foi, né? Daí tinha o salão do Nildo, tinha o salão do Ecô, e a gente vinha no baile. Eu vinha de São Judas no baile aqui. E sempre tinha que ter companhia, né? Porque a gente morava no interior. De lá, onde eu morava aqui, dá uns 6 quilômetros. E sempre tinha que ter uma companhia para vir junto. Ou a mãe. Uma vez eu vim com uma cunhada minha. E tinha uns índios lá. Naquele tempo diziam que os índios eram bravos. E quando nós fomos passar por aqueles índios que estavam sentados, assim, tipo uma roda, né, na estrada, um índio levantou, e não sei o que ele falou, não. E eu saí numa corrida, e a minha cunhada estava de salto, meus gritos junto comigo. Viemos parar aqui embaixo na descida e correr, mas o pobre do índio não estava fazendo nada. Estava falando entre eles, mas a gente tinha muito medo de índio. Não sei porquê. Botavam na cabeça da gente, né? Os índios faziam. Se bem que eles eram mais selvagens naquela época, né? Mas os bailes eram divertidos, viu? A gente amanhecia. Começava lá pelas 8, 9 horas e ia até as 5, 6 horas, sim. Mas tudo muito divertido. Daí as moças paravam tudo num lado, os rapazes do outro, daí eles vinham tirar a moça para dançar. Terminava a música, a peça, como dizia, né? Daí o rapaz agradecia, muito obrigado. Se ele queria ficar conversando, ele não agradecia. E não podia recusar? Não podia recusar, podia apanhar se desse. Como é que dizia? Não podia dar carão. Se desse, podia tomar um tapa. Ou podiam tirar fora da sala, do salão. Não era. Fosse quem fosse, tinha que dançar. Então, daí já formava aqueles grupinhos, mas como na época dançava de 2 em 2 também, né? Aí tu, quando via que vinha alguém que tu não queria, tu já convidava outro a ser dançando. Se defendia. Mas às vezes eles vinham em 2 e batiam palma, daí tu tinha que separar e dançar. Não podia dar carão também. Se tu estava dançando com outra amiga e vinha 2 rapazes e daí batiam palma, tu tinha que se separar e dançar, cada uma com... É totalmente diferente, né? E esses salões, a senhora lembra como é que era, assim? Não tinha um salão de mola que diziam? Do Ecof lá embaixo tinha salão de mola. Enchia de gente na época, né? Daí vamos dizer que ia dançar uma... Como é que é? Uma rancheira, vou dizer. Então, conforme tu dançava, o salão balançava, né? Todo mundo adorava aquilo. Ia no balanço da música, o salão também. Ou uma valsa, uma coisa assim, bem dançada, conforme dava o giro, tinha o salão. Lá era muito comentado tal salão de mola. Enchia muito de gente. Na frente do salão ali enchia de carroça também, porque a turma vinha de carroça para o baile. E quem que animava a festa? Os músicos, o dono do salão. O dono do salão, às vezes, ele... No entrar, ele dava para cada um número.
E lá, de vez em quando, eles sorteavam um litro de como é que a gente diz, conhaque, e daí ficava todo mundo atento, ele agradecia a presença das pessoas e tudo. E daí, quando alguém tirava, faziam aquela festa, aquele gritedo. E esses conjuntos, eles iam de outros lugares? E tinha algum conjunto que era daqui? Tinha o conjunto Eikof, que era daqui, era muito bom. Mas vinha os Eikof de Juí também bastante comentado. E sim, outros eu não me lembro se vinha, mas eu vinha de outros lugares também. Os futuristas? Ai, não me lembro. Já ouvi falar desse grupo. Mas pode ser que vinha. E vinha o pessoal de outras cidades? Será que vinha o pessoal de Inhacorá também nos bailes? Vinha de Inhacorá, vinha bastante. Mas tal de, como é que era? Tinha acho que era Rolim, que morreu aqui, que era casado com a Ede. O Dudu mora em Santa Maria, acho agora. Siqueira tinha também. Os nomes, assim, eu não lembro, né? Legal. E mais alguma coisa assim, como é que era a preparação para ir para festa, as roupas? Geralmente a gente ganhava uma roupa nova para ir na festa. Mandava fazer na costureira. Ela que comprava o tecido na Dona Érica ali. Só que a gente geralmente não escolhia, quem escolhia eram os pais da gente, a mãe. Não tinha muita vontade. Hoje em dia não, né? Se quer, pega, se não quer, não pega. Naquela época não, era o que eles podiam. Né? Comprava o rolo dos tecidos ou comprava metros. Por exemplo, dependia, né? O tecido era duplo, né? Infestado, que diziam. Daí tu comprava a altura. Senão tinha que comprar 2 alturas para fazer. E quem que costurava? Eu costurava minhas roupas. Eu fazia do jeito que eu queria. Sainha godê. Eu que era magrinha, fazia aquelas saias bem rodadas. Ou toda dobradinha, chamavam de saia plissada. Também gostava muito. Mas eu costurava minhas roupas. Se bem que a minha mãe me ensinou a costurar. Na marra. Eu devia de ter uns 12, 13 anos. E ela foi para a lavoura e disse, tu costura a camisa do pai, do teu pai. Mas eu não sei, te vira. E eu cortei, costurei, só que eu não sabia. Eu fiz uma costura embaixo e uma em cima da manga. Daí depois meu pai não queria usar aquela camisa. Cada vez era uma briga, minha mãe brigava comigo, porque eu tinha feito aquilo, mas eu não sabia. Então a gente foi aprendendo na marra, né? Não que fosse dizer, tinha que fazer, tu vai costurar a camisa do teu pai. Mas eu pega outra e olha e faz. Eu fiz. Mas só que eu me lembro bem que tinha 2 costuras embaixo da manga. Outras coisas que a senhora lembra de ter aprendido com a sua mãe? A cozinhar? Eu, na verdade, eu aprendi a cozinhar depois que casei. Eu não era muito de fazer comida. Eu era mais de limpar casa. Até que a minha mãe não... A primeira vez que a minha mãe me deixou para cozinhar um arroz, eu comi quase tudo sozinha. Gostei do arroz. E quando quando ela chegou da lavoura, daí eu disse, tá bem gostoso o arroz, meio durinho, mas muito bom, mas eu tinha comido quase tudo. E a gente foi aprendendo assim, depois nas necessidades. Tá?
nas necessidades. Foi 2 coisas que eu aprendi assim, lavar roupa e cozinhar pela necessidade de fazer. Mas em casa a minha mãe não era muito de... Ela era mais de me mandar limpar a casa, costurar, fazer esse tipo de coisa. Assim. Na lavoura também não ia muito. Ia quando eu tinha necessidade de ajudar a fazer. O que vem na sua memória de um prato assim típico que ela costumava cozinhar? A minha mãe, ela cozinhava, ou ela fazia um dia polenta com carne de galinha. A gente tinha muito carne de porco, essas coisas, tudo tinha, né? Na época tinha. Era aquela época que se matava um porco, fritava a carne e guardava na lata. Como é que não estragava, gente? Não estragava. Porque aquelas latas cheias de carne frita. Daí esquentava, daí com uma polenta, arroz, feijão, verdura. Ela era muito caprichosa com horta. Sempre tinha batatinha, batata doce, couve, essas coisas. Ela sempre tinha uma horta muito caprichosa com as coisas assim. Minha mãe era muito... Acho que por isso ela já não mandava a gente fazer muito, né? Porque na época não tinha nada pintado, eram as coisas... Quando eu era pequena, né? Ela tinha tudo aquilo branquinho, branquinho. Lavava com palha de milho. Sabão era sabão caseiro, né? Não se comprava sabão. A única coisa que comprava era sabonete. Mas era sabão para limpar. Um sabão fortinho de soda com palha. Ficava branquinho, branquinho. Muito bonito. E como é que era para lavar roupa? Tinha que ir no rio? Para lavar a casa tinha que tirar do poço? Como é que era? Quando eu era pequena, minha mãe lavava no rio. E o meu pai fez uma tábua para ela com essas coisas que tem agora para a gente esfregar. Ele mesmo fez aquelas coisas na tábua, mas era no rio. Me lembro que tinha bastante pedra, ela ajeitava aquela tábua naquelas pedras. Mas o rio era limpo, a água era limpa. E a água para fazer a comida era tirada das vertentes, dos pocinhos. Mas eram umas águas limpas, sadias. E para tomar banho? Lá puxa, no rio. Quando eu era pequena, o banho era no rio. Depois, quando a gente ficou grande, era no latão, né? Furavam aquele latão e puxava uma cordinha, levantava aquela... Era uma coisa de madeira que pesava em cima ali, que tapava. Levantava e saía água. Aí lá tu podia botar água morna, banho de bacia, quando eu era pequena, de gamela. Meu pai fazia muito gamela de madeira, assim. Banho de gamela eu tomei, de bacia. No inverno que devia ser difícil. A gente botava água morna. Botava água da chaleira, água morna. Só que o banho não era todo dia. Acho que era costume também, né? Hoje em dia não fica, né? Assim, naquela época, não. Eu acho que já era mais. Não se saía tanto, não se encontrava pessoas também, né? Tanto, tu ficava uma semana sem ver outras pessoas. Agora, bonito, quando a gente era pequena, era aquela vizinhança, né? Todo mundo se visitava. Isso era muito bom. Hoje em dia a gente não se visita tanto. E lá, de vez em quando, tu tem as tuas amizades, né? Bom, a senhora mencionou, né, a origem italiana da sua família. Os italianos são muito conhecidos por, enfim, pela culinária, o vinho, né? Meu pai fazia muito vinho. Meu pai tinha um pareiral muito grande. Tinha aquelas pipas enormes, sabe?
Sempre tinha vinho, todo dia lá em casa tinha vinho. Meu pai era muito fazedor de vinho e muito de ter mel em casa. Então, o vinho com mel era muito saudável. De certo era, né? Era uma coisa que eles tinham. Tinha muito, ele tinha 30, 40 caixas de abelha, assim, no meio do pareiral. Então, ninguém roubava uva. Que não ia por causa das abelhas, né? Mas ele não tinha medo de lidar com abelha. Hoje nós corremos de uma abelha e não tinha medo. Tinha muito vinho, muita uva. Bah, beleza. E a senhora falou também que criava um porco, né? Muito. E também se faz muita coisa, salame, morcilha. Salame, morcilha. Fazia aquele outro enchido. Como é que era? Ai, não me lembro o nome. Um queijo de porco. Ah, não lembro o nome agora. Mas era com corinho moído, cozido, depois passado na máquina, e daí enchido aquilo. Daí ele ficava até o outro dia com um peso em cima, uma pedra, uma coisa assim. Daí ele ficava chatinho, no outro dia se cortava as fatias. Botava lá o coração, o fígado, uns pedaços, né? Corinho. Era muito gostoso aquilo, bem temperadinho. Se usava muito alho na comida. Aquilo era muito bom. Bah. Eu acho que é queijo de porco. Alguns chamam assim, não sei se tinha outro nome. Me pareceu que... Mas não tem problema se a senhora não... Mas diz esse nome aí. Queijo de porco? Não? Queijo de porco. Não, parece pudesse que... ter outro nome. É. Até não vou dizer, mas... Não me lembro. Não tem problema. E a senhora contou uma história sobre os índios, né? Tinham muitos índios aqui? Tinha. É muito índio. Não tinha conflito dos índios com os colonos? Não lembro disso. A gente via os índios de vez em quando, eles saíam, né? Saíam assim, mas eles não saíam que nem eles saem agora. De vez em quando vinha um índio pedir alguma coisa para comer, comprar cachaça, eles tomavam cachaça. De vez em quando tinha um índio deitado na estrada. E a estrada era arrumada, mas que era legal naquela época, né? Eu vi como as pessoas se ajudavam. Tinha o tal de capataz. Daí ele avisava todos os vizinhos que ocupavam aquelas estradas. Daí uns vinham com enxada, com a pá, outro com a junta de boi, e arrumavam a estrada bem direitinho, era sempre bem arrumada, roçada nas beiradas. Coisa que hoje em dia nem na beirada da sua lavoura às vezes não fazem, espera a prefeitura, né? Na época não, cada um fazia a sua. Por isso que eu acho que muita coisa se perdeu, que não devia ter se perdido. Não digo fazer assim, mas se ajudar, né? Essa ajuda não existe mais. Uma pena. Essa visitação, eu lembro que faziam aqueles puxirão. Se tinha um vizinho que tinha uma pessoa doente na família, ou um idoso, os vizinhos se juntavam e iam fazer a colheita primeiro para aquele. Juntava aquela 15, 20 pessoas, colhiam o trigo, que era cortado na foicinha, né? Colhiam, quebravam milho, arrancavam feijão, soja não tinha naquela época. Surgiu depois. Mas tudo ajudava se a pessoa, a família que tinha mais necessidade na época, né?
Daí iam fazendo para os outros. Carpida também. Se juntavam, chamava-se puxirão aquilo. Iam com as enxadas e faziam aquelas 10, 15 liras de milho e coisa assim. Rendia para um, rendia para o outro. Era muito bom também. Mas eu não queria voltar naquela época. Eu ia ficar na minha mesmo. Mas que tinha. Ajudava nesse trabalho da agricultura? Da agricultura. Desde lavrar, porque era lavrada com junta de boi, né? Lavravam para as pessoas, assim, primeiro para um, depois para o outro, depois para o outro. Primeiro porque tinha mais necessidade. Depois iam indo até chegar no que tinha menos necessidade. Era uma ajuda muito bacana aquilo. Eu lembro muito bem disso, eu só não gostava porque a gente, na época, tinha que carregar água para eles tomar. Então, fazia várias caminhadas de levar água para eles tomar, quando estavam carpindo, plantando. Às vezes eram bastante maquininhas plantando, né? Para plantar para o fulano lá, porque ele tinha necessidade, né? Às vezes tinha gente doente, ou tinha um velhinho em casa, uma pessoa de idade. Esses são valores que não deviam ter se perdido, essa ajuda entre as pessoas. Mas a realidade é outra, os tempos são outros, e até nós mudamos. Nós, de idade, já mudamos também. Pelo menos se nós fosse chamar o pai ou a mãe de tu ou você, levava uma surra muito grande. Mas hoje os filhos da gente chamam de tu ou de você. E se chamar de senhora, parece que colocam a gente lá, bem longe. A senhora falou em algum momento em quebrar milho. O que era quebrar milho? Como que fazia isso? Fazia, o milho estava seco, tu com a mão esquerda pegava, quem era, né? Pegava a espiga aqui, com a direita segurava embaixo ali, torcia. Daí quando tu tinha uns 4, 5 espigas na mão, tu atirava, daí fazia um montinho, e aquele montinho se chamava bandeira, a bandeira de milho. Para depois passar com a carroça e recolher. Daí já estava. Depois que tu terminava de quebrar uma porção de milho, tu juntava um montinho para ficar mais fácil para carregar depois na carroça. Que trabalhão. Trabalhão. Eu lembro uma vez, eu e a minha irmã, quando morava em Catipe, a terra tinha bastante pedra. E o tempo estava para chuva. E os meus irmãos estavam para cá com o pai. E a mãe disse, põe os cavalos na carrocinha e vão juntar o milho antes que chove. E deu numa pedra e virou a carrocinha. E daí? Não tinha força. O que nós fizemos? Demos mais um tombo para baixo, porque era ladeira. Daí ela ficou como era para ser. Acho que o pobre do pai morreu, não ficou sabendo da história, porque a gente tinha medo de apanhar. Eu não apanhei muito. Eu tinha uma que eu não apanhava porque era muito pinhudinha. E outra, como eu era miudinha, eu aproveitava. Então, se me surrasse, eu chorava o dia inteiro e não comia. Daí, outra vez, se fazia arte, não surra, coitadinha, senão depois ela não come. Prof, e aqui, assim, nessa época que a senhora veio e começou a ir na escola, a senhora lembra se chamava Chiapeta ou se tinha outro nome? Sede Vitória? Chamava Vila, né? A sede. Daí, quando faltava uma coisa em casa, vinha para a sede. Era a sede onde tinha mais as coisas que a gente comprava na época, que os pais compravam, era sal, açúcar e roupa.
Mas se colhia tudo, né? Mas não dizia, vamos lá em Chapeta, vamos lá na sede. Nós vamos na sede. Não era sede Vitória? Não, eu não me lembro dessa sede Vitória. Alguém conta isso já, que chamavam, né? Mas eu, no meu tempo, já não. Vamos para a sede, para a cidade. Já era vila, mas já para nós já era uma... Porque é onde hoje está a cidade de Chapeta. Que a gente veio de perto de Catuípe, a gente ia lá, já era cidade, né? Catuípe. Daí não era cidade mesmo. Não era município, mas era, para nós era uma cidade. Aí viemos para cá, e tinha mais casa. Não tinha muita casa aqui, onde nós íamos. Daí era a sede, a cidade. Mas a gente falava a sede. E aí já todo mundo entendia onde é que o outro ia para a sede, comprar alguma coisa. E a maior parte das pessoas morava no interior? Sim, sempre moraram. Sempre não, depois eles vieram morar aqui. Tá? A minha mãe até morou os últimos anos comigo aqui. Eu fiz essa área grande aqui porque ela tinha dificuldade de caminhar. Daí eu pensava que ela podia caminhar aqui, né? E ela durou bem pouco tempo depois. Prof, e o seu casamento? Tá bom. Sim. Eu casei com 23 anos, no dia 25 de junho. Casei porque tinha que casar na época. Não casei por amor. Casei porque eu tinha que casar. Era uma obrigação. Por obrigação. E não tive uma... Está na cama agora. Às vezes ele está bem, às vezes ele não está bem. Às vezes ele sabe onde está, às vezes ele não sabe. Já foi violento, hoje está mais calmo. Não fui uma pessoa feliz no casamento. O que restou de felicidade para mim foi meus filhos. Não tive uma pessoa que me entendesse, que me ajudasse. Então, acho que por isso que eu fui uma pessoa que trabalhei bastante fora. Eu sentia necessidade de... Fui presidente da terceira idade, fui vereadora, gosto de política. Eu acho que eu gosto, sim, de conversar. Tudo, eu tenho uma coisa para te dizer assim, ó. Tudo o que eu fiz até hoje, eu não me arrependo de nada. Eu me arrependo daquilo que eu não fiz. Hoje eu sou uma pessoa que agradeço a Deus de estar viva. Tive 2 infartos, sobrevivi. Fui para UTI, malzinha, com infarto. Saí dos infartos, tive que fazer a cirurgia da vesícula. Daí o doutor, o cardiologista, disse para o meu filho, não deixem ela sozinha. Vivo sozinha, faço todo o meu serviço. Não... Faço o que posso, né? O que não posso, não faço, mas o que posso, faço. E eu acho que a gente tem que ir vivendo e superando. Se eu me realizei, me realizei. Me realizei na escola, me realizei como secretária de educação, me realizei como presidente da terceira idade, só que hoje era uma coisa que eu não queria. Tu sabe que idoso incomoda, porque eles têm bastante experiência de vida. E eu acho que eu incomodo também já meus filhos. Sou muito mandona também. Mas eles também se criaram me obedecendo, os pobrezinhos que se criaram meio sozinhos, porque eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, acho que essa necessidade que eu tinha de sair daquele mundo que eu não queria para mim. Mas eu acho que vale a pena você batalhar, vale. Se hoje tem um tijolinho nessa coisa aqui, eu sei que fui eu que botei.
E assim eu fui indo, fui superando. Tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. Preguinho por preguinho. Sabe? Então a gente tem que lutar, tem que buscar, tem que ter fé. A caminhada é árdua? É. Mas quando tu vence uma batalha, felicidade! E para tu ter uma vitória, tem que ter batalha, senão não tem vitória. Nunca desistir. Nunca. Por mais difícil que seja, busque a solução onde estiver. É uma mensagem importante para as gerações atuais e futuras. Vocês que são mais jovens, mas não são jovens, eu já sou de terceira idade e além, né? Só que eu não sinto assim, eu tenho 79 anos, quero ir além, mas para caminhar, para coisa, é como se eu tivesse 50 ou menos, não sinto nada de coisa assim. Por isso que eu digo para vocês, essa busca, essa realização, eu acho que traz essa coisa para a gente. E sempre confiar em Deus. Sempre confie em Deus. Peça um bom dia e entregue ele de noite, e peça uma boa noite e agradeça quando o amanhecer. Isso realiza, isso tira um peso de você, a canseira, a angústia. Porque não vai dizer que todo mundo é feliz toda hora, porque não é, né? Mas a gente tem que buscar. Tem que força. Quer fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. E o cartório, para fazer os registros, não tinha aqui em Chapeta, né? Não, era em Acorá. E eu me casei em Alegria, na Igreja da Alegria. Tinha, acho que uns 5, 6 casamentos. O padre aproveitava, já fazia tudo. Daí eu me casei naquele dia também. Mas antes de ir para o casamento, eu tinha que empurrar o caminhão lá em casa para não funcionar. Já dar arranque para funcionar, para vir buscar a mulher para me arrumar, que era a professora Dejanir. Tinha que ajudar um dia bem frio ainda. E da sua época de professora, a senhora também comentou um pouco, né? Saberia dizer o nome das escolas? Escola Soldado do Brasil em São Judas, eu fui aluna e fui prof também. Amantino Lichten, LCHTS, Lichten. Daí ali eu morei 10 anos, na beiradinha da escola. Eu dava aula, hospedava padre, rezava o terço, dava catequese. Essa Amantino Lichten ficava onde? Aqui em São Judas, São João, aqui em cima. Daí tinha essa aqui na beirada, como é que era essa escola? Ai, meu Deus, não podia esquecer o nome dela. Não era Soldado do Brasil, não. Realmente a gente está esquecendo. Faz parte. Daí eu dei aula e fui diretora aqui da Lorete. E dei aula na Vila, Escola Vila Rosa, porque eu não me lembro de outro nome. E me aposentei no Anchieta daí. Estadual, eu só dei aula no Anchieta. Só para a primeira e segunda série. O dia que eu fui dar... está gravando agora. Bom, o dia que me pediram para mim ficar cuidando da outra turma, a turma da prof. Carolina, então eu já estava me aposentando. E quando eu ia sair, ia entrar a professora Leila. Eu estava me aposentando para dar lugar para a Leila.
Senão a Leila tinha feito o concurso, mas não tinha vaga. E como eu estava para me aposentar, daí a Leila foi para a sala de aula com meus alunos e eu fiquei esperando sair a aposentadoria. Nem nesse intervalo, não sei o que a prof. Carolina foi fazer, me pedindo para mim ficar com os alunos. Eram grandes. E eu nunca tinha dado aula nem nada para alunos. Daí, da prof. Carolina, se eles têm atividade até eu voltar, só fica com eles aí. Tá? Entrei para dentro da sala de aulas e disse para eles, ó, vou fazer companhia para vocês, vocês vão fazendo o trabalho que a prof deixou, a prof de vocês, e eu vou fazer companhia para vocês. Aí tá, sentei, não demorou 5 minutos, quando eu vi, tinha 2 alunos agarrados lá na sala de aula, brigando. Daí eu dei uns gritos, umas coisas e combinei com eles. Disse, não, eu nunca dei aula para vocês, não sei, mas a prof deixou uma atividade, vamos fazer o seguinte, vocês terminam a atividade que ela deu e eu conto uma piada para vocês. Adoraram a ideia. Aí já foi para lá e para cá e ainda dei assim, ó. Quem já fez a atividade pode dar a resposta para os outros. Adoraram. Quem estava brigando é porque não tinha feito, né? Aí eu já fui contar piada para eles. Mas, posso contar? Posso contar? A piada? É. Claro. Então, nesses anos atrás, os imigrantes vinham morar para cá, e a origem alemã vinha mais para Santa Rosa aqui, aonde veio a Frida e o Fred. Um casal de alemão vieram. E Juí, por aqui já tinha muito morador e coisa, eles vieram aqui para a região de Santa Rosa. Para lá, para cá, de repente, nasceu o Fritz, um alemãozinho. Tá? Foi indo. Daí, crescendo, o Fritz, o Fritz era o pai. O Fred crescendo, daí a mãe e o pai se reuniram, a Frida e o Fred, disseram, olha, nós temos coisas que nós temos que contar. O Fritz e a Frida, tem coisas que nós temos que contar para o Fred. Ele vai ter que saber. Mas vamos esperar um pouco ainda. E o Fred foi crescendo. De repente, o Fred já ia para a aula. Fritz, tá, agora nós temos que contar alguma coisa para o Fred. Senão ele vai para aula, os outros às vezes sabem, os outros crianças sabem e ele não sabe. Tá, mas como é que nós vamos contar? Vamos esperar mais um pouco. Foi passando e o guri foi crescendo. De repente ele estava na idade de ir para o quartel. Não, agora nós vamos ter que contar. Ele vai chegar lá, os outros sabem, vão rir dele que ele não sabe. Não, vamos contar para ele. Conta tu que é mãe, eu tenho vergonha. Não, esse é assunto de homem. Conta tu que é pai. Não, eu não conto. E o guri foi crescendo e foi para o quartel e voltou e nada deles contar. De repente, o Fred arrumou uma namorada. Fritz, agora nós temos que contar para o Fred. Mas conta, eu já te disse, Fritz, é mais fácil você falar com ele. Não, eu não conto. E os pobres dos alunos ali, tensos para saber. Não, então vamos nós dois. Não. Fred, vem cá, o pai e a mãe têm uma coisa para contar para ti. Conta tu. Eu tenho vergonha. Conta tu.
Não, não, conta tu que é mãe, mais fácil. Mãe sempre tem aquele chego. Não, não, isso é assunto mais teu. Eu não vou. E de repente o Fred ia casar. Como é que nós vamos deixar o Fred casar sem saber? Não, agora não tem como. Vem cá, Fred, pai e mãe tem uma coisa para contar para vocês. E não é que terminou a aula naquele momento, eu não consegui contar para eles. Mas para vocês eu vou contar. Posso contar? Tá. Daí chamaram o Fred, vem cá, o pai e a mãe tem uma coisa para contar. Conta tu, não é ter vergonha. Conta tu, não é? Não, vamos contar. Fred, tu vai ficar sabendo hoje uma coisa que o pai e a mãe têm tanto tempo para te contar. Papai Noel não existe. Ah, estava esperando uma... Eu sei que tu estava esperando. Eu também passei por isso. E até hoje eu encontro algum aluno e professora já não contou. Porque terminou a aula e eu não consegui contar. O final da piada. Bom, prof, a gente já está quase encerrando, né, a nossa entrevista. Eu ainda gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a igreja, né? Desde a primeira, como é que era, onde era, depois, não sei, foi desmanchando, construindo outra. Explica um pouco pra gente. Pois é, a igreja era uma igreja de madeira. Ela devia ser ali onde estava a prefeitura, por ali. Com a frente virada para lá, para baixo, assim, uma porta grande. Uma igreja de madeira. Ali vinha um padre, não sei de onde, de Alegria, umas 13 de maio. E daí depois se reuniram os moradores aí, os católicos, para construir uma nova igreja. E cada um começou a ajudar. Cada um começou a ajudar para fazer a igreja. E vinham de carrocinha, e puxavam madeira, e puxavam pedra, e cavalcavam. Agora, quem construiu os de tijolo, quem botou os tijolos, não me lembro, não sei. Mas eu sei que eles botaram muita pedra ali onde tem aquele altar. E daí, para ter um dinheirinho a mais, faziam festa. E as festas davam grande. Muito grande as festas. Eu acho que vinha todo mundo que era católico, não vinha, né? Ele tinha um pé de umbu ali muito grande, fazia uma sombra maravilhosa no lado de cá da igreja velha. Depois, quando começou a outra ali, ainda tinha. Depois resolveram tirar, não sei porquê. Deviam ter deixado aquilo, fazia parte, né? Aí faziam rifa, era muita... Cada um dava uma coisa, às vezes, né? Alguém dava um porco, outro dava uma novilha, uma coisa assim para fazer a rifa. E daí juntava bastante. Fazia aquela churrascada, botava uma lona e embaixo o assador. Os espetos eram de madeira, não era como tem agora, né? Era de madeira. Daí cada um, eles se dividiam. Um trazia tantos espetos, outros tantos. Os chapeta lá geralmente davam um boizinho de presente para... Faziam as candidatas, rainha da igreja, da festa. Eu até fui candidata a rainha da igreja, mas não fiquei rainha, não. Quem ficou foi não lembro o nome dela, Estrada, eu acho. Eu fiquei a segunda princesa. E ali a gente vendia votos.
e arrecadava dinheiro para ajudar. No quanto dava essas festas, eu não me lembro. Prof, essa igreja aqui, que você está falando? Essa aí. Tem então anos ela já. mudou só, ela era um pouco mais para o lado lá. A igreja velha era mais para o lado. Quase no mesmo lugar, né? Ali. Quase no mesmo lugar. Deve ser o mesmo terreno pertencia ali. Como que a prefeitura se enfiou ali, não sei. Qual é o brique que fizeram ali, não sei. E qual que é o santo padroeiro? A Nossa Senhora das Vitórias aqui? Nossa Senhora das Vitórias. Isso é dos Chiappetta, né? Vitória Chiappetta, que trouxe Nossa Senhora das Vitórias lá da Itália. Que lá, não sei o que houve na Itália, que daí eles vieram para cá, né? E essa vinda de lá para cá e essas terras que eles conseguiram aqui foi uma vitória. Então surgiu Nossa Senhora das Vitórias. Agora, qual é os milagres que a Nossa Senhora das Vitórias fez? Esse é um, e os outros, eu não sei se fez algum outro. Até o padre questionava esses tempos, mas eu acho que essa coisa aí, cada um busca de acordo com a sua fé, né? Interessante essa história da santa. E aí a santa foi doada pela Dona Vitória. Foi. E ela doou também esse São Judas lá, de São Judas. A igreja nacional. Ela tinha um filho deficiente, né? Ela fez muito pedido, muita oração, muita doação. Para São Judas. É. E a senhora ouviu alguma história da Fazenda Monte Alvão? Não conheço muito essa história. Quem conhece bem essa história é o professor Elton, né? Não. A gente vai conversar com ele. Ele sabe muito essa história, ele já andou pesquisando essas. Bom, a gente já vai agora para o fim da entrevista e a gente sempre pede assim para os nossos entrevistados, né, se é importante realizar esse trabalho de resgatar a história e não deixar que ela se perca, né, não caia no esquecimento. Isso é muito interessante e muito proveitoso, até vou te dizer. Porque as gerações que vêm vindo, eles vão ver como foi difícil ir conquistando tudo isso, né? Que hoje já é bem mais fácil, mas naquela época não. Era tudo muque a muque, né? Vinha vindo, cada um dava a sua parcela, cada um ajudava um pouquinho e ia indo. E eu hoje, então, acho isso, de vocês resgatar essas histórias, essas pessoas que têm conhecimento, e contando o surgimento da... Eu não tenho muito, assim, não foi uma coisa que... Eu gosto que faço e digo para vocês, vão avante com isso aí. Você que é o historiador, meus parabéns. Vocês que acompanham o testemunho também, né? Você, chapetense, aí cresça nessa parte aí também. Eu quero um dia fazer a minha história para deixar para os meus filhos também. Talvez precise até de você que já tem uma base para montagem, né? Eu acho muito interessante essas partes aí contadas, principalmente essas histórias antigas, jogar para hoje ter conhecimento daquilo que se passou. Que hoje as coisas vêm tudo com mais facilidade. Naquele tempo tudo era mais divertido. Não que não dava briga, dava. Às vezes nos fins das festas, corria soco e facão também. Mas para chegar até ali, havia sempre uma união muito grande, uma parceria muito grande. Que eu acho que isso falta para hoje. Então, se você contar isso na história, vai ser coisas e fatos que aconteceram, que surgiram, testemunhado por alguém que conheceu.